Direct and indirect speech. O que seria isso? São, no caso, que nós chamamos de discurso direto e indireto na língua inglesa, tá? Mas como acontece o discurso direto e indireto na língua inglesa? Vamos ver. Olha só, o direct speech, ou seja, acontece quando nós reproduzimos a fala de uma outra pessoa exatamente como ela disse. Haverá algumas questões que estarão marcando o discurso direto na língua inglesa, justamente pelos verbos que nós chamamos de dizer, que são, no caso, os verbos say e tell, ou seja, sempre conjugados no simple past. Então, teremos as formas verbais said e told, certo? E essas formas verbais irão marcar a fala de quem está reproduzindo, tá? E sempre essa fala será separada pelo que é chamado de common, que no caso para a nossa língua é a vírgula. A fala dessa pessoa que será reproduzida, ela virá marcada pelos quotation marks, que é o que nós chamamos de aspas. Então, ela virá exatamente como foi dita. Olha só, aí nós temos a fala desse personagem, que ele é chamado de Amazing Man. Então, o Amazing Man, ele chegou em algum lugar e disse assim: Amazing Man is here to save the day. Ou seja, Amazing Man está aqui para salvar o dia. Quando ele disse isso e alguém foi reproduzir, ele usando o discurso direto, ele reproduz exatamente como a pessoa fala, exatamente como o super-herói falou, certo? Então, olha só, se a gente fosse reproduzir de forma direta, como ficaria? He said, Amazing Man is here to save the day. Olha só, então nós temos ali o ele, que faz referência, né, o he, que faz referência ao Amazing Man, e o said, que é, no caso, o simple past da forma verbal to say, né? Então, said, seja, ele disse, Amazing Man is here to save the day. Seja, Amazing Man está aqui para salvar o dia. Ele reproduziu a fala exatamente como o super-herói tinha dito. Então, nesse caso, aí nós falamos que temos o discurso direto, ou seja, direct speech. Indirect speech. Indirect speech é quando, no caso, nós reproduzimos a fala de alguém da nossa maneira, né? Então, vamos pensar que eu quero reproduzir essa fala desse super-herói, né? O Amazing Man. Então, eu vou alterar algumas coisas para eu reproduzir da forma que eu quero, da forma que não seja direta. Então, vou fazer adaptações na fala dele e vou, ao mesmo tempo, juntar a fala dele com a minha. Olha só, nós continuaremos usando os verbos to say, to tell, no simple past, e, ao mesmo tempo, nós vamos usar o que nós chamamos de link words, que, no caso, é o que nós temos ali, que é o that, que significa que. A função do link words é juntar as frases dentro de um contexto para que elas se tornem mais harmônicas. Às vezes nem é necessário, mas para que isso aconteça, muitas vezes nós precisamos usar o que nós chamamos de link words. No discurso indireto, nós não vamos usar também nem o comma e nem o quotation marks, certo? Ou seja, as falas estarão juntas. Olha só, Amazing Man said that he was here to save the day. Outra coisa que aconteceu, eu tinha lá no discurso direto o verbo no simple present, is, certo? Amazing is. Agora, no discurso indireto, como a fala já foi dita, eu não posso continuar com o verbo no simple past, present, né? Sorry. No simple present, eu vou usar o verbo no simple past. Então, eu vou transformar. Então, o que era is, ficou was, certo? Então, Amazing Man said that he was here to save the day. Então, Amazing Man disse que ele estava aqui para salvar o dia, certo? Então, aí reproduzi da minha maneira, sumi com alguns elementos característicos do discurso direto e agora fiz um discurso indireto. O discurso indireto, ele precisa de algumas alterações verbais.
Bom, quando eu vou usar os dois discursos, né, o discurso direto ou indireto, eu tenho que fazer algumas alterações verbais. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar no discurso direto e no discurso indireto. Se no discurso direto eu usei o simple present, eu vou usar o simple past no indireto. Se for o simple past, eu uso o past perfect. Se for o present perfect, eu uso o past perfect. E se for o simple future, eu uso o conditional. E se for o imperative, eu uso o infinitive, ok? Então, olha só, então eu vou usar o presente simples para o passado simples. Se for o passado simples, eu uso passado perfeito. Se for o presente perfeito, eu uso o passado perfeito. Se for o futuro simples, eu uso o condicional. E se for o imperativo, eu uso o infinitivo, tá? Então, eu vou fazer todas essas mudanças do direct speech para o indirect speech, ok? Então, vamos lá, vamos ver como ficaria isso. Olha só, eu coloquei alguns exemplos aqui, nós vamos verificar essa parte que está de vermelho, é só a tradução para que vocês vejam. Então, olha só, Mary said, I study every day, simple present, tá? Tá faltando ali o quotations marks, mas não tem problema, só pra gente ver os exemplos. Então, olha só, Mary said, I study every day. Quer dizer, Mary disse, estudo todo dia, eu estudo todo dia, certo? Ali no caso, na tradução, está sem o pronome, porque na nossa língua admite-se não usar o pronome, tá? Admite-se ter o sujeito chamado de oculto. Na língua inglesa, não. Então, é preciso que nós coloquemos sempre um dos pronomes, certo? Para fazer relação a esse verbo. Aí tem a outra, tá? Então, olha só, lá em cima, o verbo no discurso direto está no simple present, ok? Agora, eu vou passar para o discurso indireto. Então, olha só, Mary said that she studied every day. Tá vendo? Já passei por simple present, por simple past. Então, olha só, study, simple present, studied, simple past. Tá vendo? Fiz a troca. Então, eu preciso fazer essas alterações no verbo quando ele está no discurso direto e no discurso indireto. Então, são essas regrinhas. Eu preciso olhar, o verbo tá no simple present, então ele vai pro simple past, certo? O simple present já tem aquelas regrinhas, os verbos regulares e irregulares, tá, gente? Essas sejam as formas simples aí, tá? Vamos para a próxima, olha só. Susan said, I studied yesterday. Susan disse, eu estudei ontem, tá vendo? Então, ali também tá entre parênteses o eu na tradução, justamente porque na nossa língua, lembrando novamente, admite-se o sujeito oculto, na língua inglesa não, tá? Aí, no caso, tá no simple past, tá vendo? Studied yesterday. Ou seja, mostrou que ela estudou ontem, quer dizer, o fato já aconteceu. Agora, olha só, Susan said that she had studied the day before, tá? Ou seja, no dia anterior. Agora está no past perfect. O past perfect é quando nós usamos a forma verbal, né? Antes do verbo, a forma have, tá? Então, nós vamos usar o have, o had, ou has, certo? Isso vai depender da situação. Então, no caso ali, o past perfect, então eu vou usar o verbo have, no caso, no passado. Então, have, had, certo? E no caso, studied, também uma forma do passado. Então, aí o past perfect, ok? Leo said, I have studied. Present perfect, tá vendo? O verbo have, tá? Verbo no presente. E no caso, o verbo, a forma verbal lá, no caso, já aconteceu. Que é para dar a ideia de, como se diz, que a ação está acontecendo, tinha acabado de acontecer, tá? Então, no caso, Leo said, I have studied. Seja, eu tenho estudado, né? Então, isso é algo contínuo, tem sempre acontecido. Todos os dias ele está estudando. Se está no present perfect, a gente vai trocar esse verbo aí, no caso, novamente. Nós vamos colocar present perfect, past perfect,
Não foi essa a nossa regra? Não tá ali não, mas é isso. Então, olha só. Leo said that he had studied, certo? Olha o past perfect lá em cima. Então, vamos trazê-lo para baixo. Leo said that he had studied. Leo disse que ele tinha estudado. Tá vendo? Então, por que eu alterei? Porque ele falou isso naquele momento e eu estou agora reproduzindo da minha maneira, tá? Então, present perfect, past perfect, certo? Então, vamos para a próxima. Agora, olha só. Toby said, I will study tomorrow. I will. Esse will aí é sempre quando a gente quer colocar alguma coisa no futuro, tá? Então, will study. Observe que o verbo study, né? Ele está lá no caso, na forma do infinitivo, né? Aquela forma não conjugada. E aí o auxiliar, né? Tem lá o will, certo? Que vai indicar que é uma ação futura. Então, é o simple future. Quando no caso eu tenho simple future, então no caso eu vou pegar e trocar o will, que no caso é o verbo lá que está sendo auxiliar, e vou trocar pelo conditional, quer dizer, o would. Lembram lá que a gente foi a primeira coisa que a gente viu em língua inglesa, que foram no caso os verbos auxiliares. Quando a gente quer colocar no inglês, a gente vai usar para futuro o will e para condicional, né? Would, seja algo que pode acontecer ou não, é meio vago, certo? Então, olha só, Toby said, I will study tomorrow, quer dizer, eu estudarei amanhã, né? Estudarei amanhã. Aí, passando para o discurso indireto vai ficar, olha só, Toby said that he would study the following day. Seja, estudaria no dia seguinte. Toby disse que estudaria no dia seguinte. Ele não falou que, no caso, estudaria amanhã? Tá? Então, no caso, eu estou reproduzindo a fala dele, eu vou dizer no dia seguinte. Posso dizer no dia seguinte, porque ele já falou isso. Então, Toby said that he would study in following day. Following day. Então, no caso, estudaria no dia seguinte, tá? Estudaria no dia seguinte. Ele vai estudar ainda, tá? Algo que ainda não tinha acontecido. A próxima aí, olha só. Carol said to him, study hard. Então, aí no caso, já está na forma imperativa. Então, assim, Carol disse a ele... estude bastante, tá? Estude bastante. É como se a mãe estivesse dizendo pro filho, né? Estude bastante, certo? Estude bastante, tá? Então, é uma ordem, imperativo, ordem. Então, se o verbo está no imperativo, olha só, study hard, study hard. Tá ali juntando, estude, tá? E bastante, muito, certo? Aí, no caso, a gente vai colocar no infinitivo. O que é o infinitivo? Ou seja, aquele verbo que ainda não foi conjugado. Então, quando aparece lá antes do verbo to have, to study, to buy, to work. Então, ali está a forma verbal no infinitivo. Então, olha só. Carol told him to study hard. Carol told him to study hard. Então, tá lá, to study hard. Já troquei para a forma infinitiva. Tá vendo? Troquei para a forma infinitiva. Estava no imperativo, ordem, estude. Tá vendo? Study. Certo? E agora, no caso, a gente trocou para o infinitivo do verbo estudar. E aí? Quando usar told ou said? Como eu falei para vocês, essas são as duas formas verbais que sempre aparecerão nos discursos direto ou indireto, tá? Então, olha só. Aí eu coloquei duas frases aí pra gente analisar um pouquinho e ver quando é que vou usar o told ou então said, certo? Então, olha só. Bruce told Sarah that he loved her. Então, quer dizer, Bruce disse para Sarah que ele amava ela.
certo? Então, olha só. Agora, olha a outra. Bruce said that he loved. Bruce disse que amava. Amava quem? Aparece essa pessoa? Não. Então, simplesmente ele disse que amava, mas ali não aparece a pessoa para quem ele falou que amava. Tá vendo? Então, nós vamos usar o told quando aparecer o falante e a pessoa com quem se fala. Vou resumir dessa forma, tá? E vamos colocar o said sempre que aparecer só o falante, tá? Então, por exemplo, Anita disse para... Anita disse, pronto, então, Anita said. Anita disse para Maria. Anita told Maria, certo? Então, é assim que a gente vai colocar. Então, o told, sempre que usar, vai ter que aparecer as duas pessoas do discurso. A pessoa que falou e a pessoa que ouviu. O said vai aparecer somente a pessoa que falou. Tudo bem? Então, eu espero que tenha esclarecido, que a gente vai continuar vendo esses verbos aí durante um bom tempo, né? Mas nesse momento a gente vai parar por aqui, porque esse era o conteúdo, né, de inglês, no caso da questão do discurso direto e indireto, e assim, eu espero que possa ajudar, certo? Então, vamos ficar por aqui. See you, bye bye!